Queridos, nós estamos iniciando nesse final de semana uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. E o tema da série de mensagens é Enraizados, o Espírito Santo e você. E nesse domingo especialmente nós estamos sendo ministrados sobre a atuação do Espírito Santo. Primeiramente, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um ser humano, é verdade, mas ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Lá em Efésios 4:30, a palavra nos orienta a não entristecer o Espírito Santo. E nós vamos ver em outros textos que ele nos ensina, que ele nos exorta. Então, Deus, ele é o único Deus que se manifesta de formas diferentes, em três pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós precisamos entender, e hoje nós estamos sendo ministrados sobre a atuação do Espírito Santo. Pela manhã o pastor Roberto trouxe uma mensagem, trazendo uma forma de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós somos ministrados sobre a vida de Gideão, como Deus agiu na vida de Gideão, e esse pulsar onde o Espírito Santo, ele vinha para um propósito específico, ele era colocado na vida de alguém, de uma pessoa, de um líder, de um juiz, de um profeta, para um propósito específico. E nós precisamos, e hoje, nessa noite, nós vamos trabalhar sobre a atuação do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento. E a primeira coisa que nós precisamos destacar é que o Espírito Santo de Deus já estava antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis 1:2, ele vai dizer que o Espírito pairava antes da criação do mundo. O Espírito Santo já estava, ele sempre existiu, porque ele é o próprio Deus. Lá em Gênesis 1:26 vai falar que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava na criação. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que o Espírito Santo sempre existiu como o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, e Deus não teve um nascimento, não teve uma data de início, ele sempre existiu. E nós vamos verificar nessa noite que o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele também, como ele participou da criação do homem, como ele participou da criação do mundo, ele também tem uma atuação direta, começando na vida de Jesus, primeiro na concepção de Jesus, lá em Mateus 1:20, na concepção de Jesus quanto homem, porque Jesus sempre existiu enquanto Deus. Mas lá em Mateus 1, diz lá: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então o Espírito Santo agiu com poder na concepção de Jesus. Daí depois ele desce no batismo de Jesus. Com o nascimento de Jesus, houve o início do ministério do Espírito Santo. Ali no Novo Testamento, ele desce, no início do ministério de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Lá em Lucas 3:21, 22 diz lá: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, e quem me agrado. Queridos, o Espírito Santo, ele vem, então ele faz parte com o poder na concepção de Jesus. No batismo de Jesus, ele desce sobre Jesus e ele participa também, ele opera também na ressurreição de Jesus. Lá em Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aqueles que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida em seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em você. Portanto, queridos, nós vamos olhar nas Escrituras claramente que o Espírito Santo, ele no Antigo Testamento, ele age na fundação do mundo, ele opera ali na vida de muitos líderes, de muitos juízes, de muitos reis. Nós temos o exemplo de Saul, que recebe o Espírito Santo ele é tirado. Nós temos Davi, que recebe o Espírito Santo para reinar. Nós temos Gideão, que recebeu o Espírito Santo, juízes ali, muitos profetas, mas nós conseguimos identificar aqui no Novo Testamento. E o Espírito Santo atua desde o nascimento, desde a concepção de Jesus no ventre de Maria. No batismo ele desce sobre Jesus. Na ressurreição ele opera o poder na ressurreição. Mas além de viver e participar com poder no ministério de Jesus, o Espírito Santo no Novo Testamento, ele é enviado, e nós vemos o relato do envio do Espírito Santo, para que nós possamos viver a plenitude
de um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu quero trabalhar nessa noite um pouco sobre essa dimensão da atuação do Espírito Santo em nós, o propósito de Jesus ter enviado o Espírito Santo para dar continuidade à obra que ele estava desenvolvendo aqui na terra, quanto homem. 100% Deus, 100% homem. Então, o Espírito Santo, ele participa ativamente do ministério de Jesus, mas ele participa diretamente. Ele tem uma participação direta na nossa caminhada. E o primeiro ponto que eu consigo destacar aqui: não há salvação sem a ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quem entra na vida com Deus em Cristo, só pode fazer por meio do Espírito Santo. Lá em João 16, 5-8, diz lá: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, o Espírito Santo, ele é enviado, e a primeira coisa, e o primeiro propósito do envio do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós olhamos para o mundo, ninguém chega até Deus, porque para chegar até Deus é através de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para que você vá ao Pai, você tem que reconhecer que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, e quem convence isso tem que ser primeiro através do agir do Espírito Santo no nosso coração, porque a fé no Cristo, Filho de Deus, ele tem que preceder o arrependimento, e o Espírito Santo, ele vem para gerar arrependimento, para te impulsionar a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer a tua plena dependência de Deus, a tua plena dependência do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos, lá em João 1,13 diz lá: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. A partir desse pano de fundo, eu quero trazer um destaque aqui sobre a nossa intimidade com o Espírito Santo, que possibilita ter uma vida plena, prometida por Jesus. E por isso que o tema da mensagem de hoje é Espírito Santo, podando para crescer. Pois assim como um parreiral de uva precisa ser podado para dar frutos, assim também nós precisamos ser podados. Nós precisamos ter uma raiz mais profunda, ligada com o Espírito Santo de Deus. Precisamos, através do Espírito Santo, podar o nosso caráter, a nossa vida, para poder experimentar uma vida plena. Sabe, fiz uma busca do como funciona essa questão da poda. Eu não sou muito do interior, embora eu seja do interior do Paraná, mas eu não trabalhei muito na roça, eu não sei muito como é que funciona toda a parte de cultivo. Mas eu entrei na Embrapa, os caras são especialistas nisso, e eu fui ver o que era poda. Eu encontrei um artigo lá muito interessante. A poda é uma prática de manejo fundamental para garantir a boa safra de uva. Então, seus benefícios, pode citar que ele limita o número de gemas ali de um parreiral de uva para regularizar e harmonizar a relação entre a capacidade produtiva e o vigor do crescimento dos ramos. E ele continua ainda: é importante que o produtor tenha em mente que podar não é simplesmente suprir galhos, mas sim escolher o que deixar na planta e na posição adequada. As gemas férteis, que são fundamentais para a frutificação, qualidade e manutenção da estrutura da videira. E eu olhando e fazendo um comparativo, a nossa relação com o Espírito Santo é a mesma coisa. Nós vamos ver hoje que para podermos dar frutos que abençoam, nós precisamos passar pela poda. Alguém que aceita o Senhor Jesus, que tem caminhado nessa vida, que não deixa ser podado pelo Espírito Santo, que não deixa o Espírito Santo retirar tudo aquilo que te atrapalha, que trava o teu crescimento, ele perde a capacidade ou a oportunidade de gerar frutos mais viçosos, frutos que realmente fazem a diferença, que se destaca no meio de um monte de frutas. Queridos, quando nós entendemos o agir do Espírito Santo em nós, nós conseguimos viver um novo tempo, um novo momento nas nossas vidas. Caminhar pela vida, entendendo que o Espírito Santo foi enviado para nos capacitar a viver tudo aquilo que a palavra de Deus nos promete. Isso é fundamental. O que difere a fé cristã de todas as demais religiões é que nós, os cristãos, somos os únicos que, além de ter um manual para dizer o que devemos fazer,
Nós temos o Espírito Santo que nos capacita a viver o que está aqui. Quando você fala que você não consegue viver algo que está aqui, é porque possivelmente você está desconectado plenamente com o Espírito Santo de Deus. E eu quero aqui nessa noite trabalhar alguns pontos que nos ajudam a entender como é que nós podemos desenvolver uma relação com o Espírito Santo que vale realmente a pena. A partir do momento que nós entendemos como é que o Espírito Santo age, como é que, a partir ali do Pentecostes, onde o Espírito Santo derrama sobre o povo, cumprindo uma profecia lá de Joel 2,8, onde realmente acontece um grande mover de Deus, e ali começa o Espírito Santo sendo derramado sobre o povo, e as pessoas, e a partir do momento que as Escrituras relatam que quem se converte já recebe o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo. Lá em Provérbios 20, 27, vai dizer que o nosso espírito é lâmpada para o Espírito de Deus. Então, assim, quando nós olhamos para essa dimensão, nós conseguimos ressignificar a nossa caminhada. Nós conseguimos olhar a nossa caminhada de uma forma diferente. E eu quero, o primeiro ponto que eu queria destacar, com relação à primeira poda de crescimento. Eu quero te dizer o seguinte: caminhar no poder do Espírito Santo gera mudança de um estilo de vida. Certo? Deixe o Espírito Santo mudar seu estilo de vida. Esse é o grande desafio. A intimidade com o Espírito Santo gera naturalmente essa mudança do estilo de vida. Lá em 2 Coríntios 3, 16 a 18, diz o seguinte: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, a caminhada com o Espírito Santo transforma a sua vida, transforma a sua cosmovisão. O Espírito Santo, ele vem e ele aponta os seus erros, é verdade, mas ele não te acusa. Quem acusa é Satanás. O Espírito Santo te aponta os erros para que haja mudança no teu estilo de vida. Eu lembro uma situação que eu recém-convertido, e eu estava ali, descendo no lado do Shopping Miller, e eu paro num semáforo falando ao celular. E eu estou ali falando ao celular, de repente eu olho no lado uma guardinha com um bloquinho de notas. E tentando, eu vi ali, eu falei assim, agora dancei, vou levar uma multa. Mas só que a hora que eu saí, abri o semáforo e eu saí, a minha cabeça, da velha natureza, que ainda estava em fase de poda, ele vem e começa a falar na minha mente, fala assim: fala para o seu irmão, liga lá para o seu irmão em Cascavel, pede para ele abastecer o carro dele agora lá, tirar uma notinha com a data, com o horário, e você entra com recurso, certo? E aí eu pego o telefone, na hora que eu estou ligando para o meu irmão, o Espírito Santo de Deus vem, mas me confronta. Eu lembro que eu jogo o celular nos pés do caroneiro, e eu começo a brigar comigo mesmo, porque eu estava constrangido pelo Espírito Santo, falando assim: o que é isso? O que você está fazendo? Você está errado, você agora é nova criatura, então deixa eu mudar o teu caráter. Queridos, e naquele momento eu entendi claramente que nós caminhamos, temos que caminhar sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque ele vai nos capacitar uma vida abundante. Sabe, você quer ter sucesso no teu casamento, na educação dos seus filhos, você quer ser o melhor profissional, peça que o Espírito Santo de Deus te capacite, peça que ele te capacite a viver os princípios eternos em tudo que você fizer, porque isso haverá honra, haverá resultados abençoados, porque a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo de Deus vem, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos capacita a viver uma vida abundante, que está prometida por Jesus, lá em João 10:10. Então nós precisamos olhar, sabe, esse momento de poda, através do Espírito Santo, ele nos ajuda a mudar o nosso estilo de vida. Infelizmente muitas pessoas aceitam a Jesus, mas simplesmente não querem deixar ser podados. E acaba dando fruto meia boca, dando a fruta mirradinha, ao invés de dar aquela fruta linda, aquela fruta que todo mundo olha e fala: uau, que coisa é essa? Você já teve um momento que você foi numa frutaria e tem uma fruta lá que se destaca, aquele negócio que chama os olhos? É assim que nós devemos caminhar. Quando nós deixamos ser podados pelo Espírito Santo de Deus, aonde nós caminharmos pela sociedade,
vai ser aquele destaque, as pessoas vão olhar e falar assim, eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso viver o que esse homem, o que essa mulher está vivendo. A vida do cristão deve experimentar um crescimento progressivo. Um crescimento progressivo. Se você é recém-convertido, você se converteu há pouco tempo, você tem deixado o Espírito Santo podar a tua vida, tirar as sujeiras daí, tirar essas lixeiras da alma, tirar todas essas marcas do passado, ressignificar esses traumas, ressignificar essas crenças limitantes que te limitam a viver o extraordinário de Deus. O que você tem feito para deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida e na sua história? Queridos, nós nunca vamos chegar no ápice da perfeição em santidade, até a promoção para a glória. Então, você precisa simplesmente estar melhor do que amanhã. Hoje pior do que amanhã, amanhã melhor do que hoje. Um crescimento contínuo. Lá em Provérbios 4,18 diz lá, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade. Nós precisamos experimentar esse crescimento contínuo com o Espírito Santo de Deus. Você pega um jogador de alto rendimento, vamos pegar aqui um Cristiano Ronaldo, ele chega naquela fase que mesmo com a idade dele, sendo ainda muito produtivo, sendo um excelente jogador, muito valorizado, porque existe ali muito treino, existe ali a busca de uma perfeição cada vez maior, de um aperfeiçoamento cada vez maior. Sabe, quando nós queremos caminhar com Cristo, caminhar próximo de Jesus, nós precisamos deixar o Espírito Santo capacitar em nós e nos tornarmos discípulos cada vez melhor. Discípulos que abençoam, discípulos que vivem com senso de missão. Se você tem aceitado viver uma vida relativa, você está perdendo a oportunidade de deixar Deus te usar, Deus abençoar a sua vida para que você abençoe outros. Então, isso requer o quê? Busca de intimidade. E como é que eu busco intimidade com o Espírito Santo de Deus? Para que o Espírito Santo possa podar nós, podar cada um de nós? É através da palavra. Cada dia de manhã que eu oro e falo assim, Espírito Santo de Deus, revela o que o Senhor quer falar comigo hoje. E é o Espírito Santo que vai revelar o que a palavra está dizendo para nós. É o Espírito Santo que vai destacar aquele versículo, aquela palavra, aquele princípio que você vai precisar viver naquele dia. E quando diariamente eu tenho esse tempo com o Espírito Santo de Deus, na presença do Pai, e o Espírito Santo ministrando o meu coração, eu vou aperfeiçoando o meu caráter, eu vou aperfeiçoando a minha vida. Assim, o discípulo de Jesus, quanto mais ele cresce na intimidade, mais é aperfeiçoado o seu estilo de vida, mais ele é capacitado a viver o caráter de Cristo. Então, como diz a palavra de Deus, como eu comentei no começo, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Não apague o Espírito Santo de Deus, é isso que diz a palavra. Quando nós deixamos ser moldados pelo estilo de vida que agrada o coração de Deus, nós precisamos entender que não é uma relação monocrática, de uma forma só, ou unilateral, melhor dizendo. Não é uma relação unilateral, onde só o Espírito Santo age. Ele requer de nós uma atitude. Se eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus, eu posso alegrar o Espírito Santo de Deus. Se eu posso apagar o Espírito Santo de Deus, eu posso acender o Espírito Santo de Deus. Então, requer uma atitude minha e sua. O que não podemos é, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu preciso intencionalmente buscar essa intimidade. Você tem buscado a intimidade com o Espírito Santo de Deus? O Novo Testamento está recheado de exemplos de pessoas que experimentaram um agir do Espírito Santo, um mover do Espírito Santo. Então, queridos, o meu desafio para você, o relacionamento com o Espírito Santo requer uma atitude nossa, uma atitude de busca de intimidade. Sabe, eu vi um comentário de um pregador muito interessante. Viver pregando é diferente de pregar vivendo. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu caminho com o estilo de vida, eu não vou viver pregando por aí, mas eu vou pregar vivendo. Eu vivo os princípios eternos. E o viver esses princípios eternos está refletindo o amor e o caráter de Cristo. Então o Espírito Santo é que nos capacita a viver, a pregar vivendo. Viver o estilo de vida aprovado requer intimidade. E certamente as pessoas irão identificar com mais facilidade a vida de Cristo em você. Mas o segundo ponto, que eu olho como uma poda do Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo nos prepara para enfrentar os desertos.
Veja lá Lucas 4, 1 e 2. O que acontece aqui? Jesus cheio do Espírito Santo. Sabe? Olha aqui esse texto. Esse texto é um texto muito conhecido. Mas Jesus, ele já tinha no batismo, recebeu o Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. O que acontece com Jesus aqui? Ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu durante esses dias, ao fim deles teve fome. Querido, Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto. O que nós precisamos entender é que muitas vezes o deserto ele é inevitável. O deserto, nós precisamos passar pelo deserto muitas vezes. Jesus passou pelo deserto. Jesus foi tentado no deserto. Jesus esteve ali, passou fome no deserto. Ele estava ali em jejum, ele estava ali vivendo e ele foi tentado ali por Satanás. Mas naquele momento Jesus, ele passa pelo deserto, cheio do Espírito Santo. E ele sai dali e ele não desvia do seu propósito. Porque o que estava acontecendo? Ele poderia passar pelo deserto, e ali ele ser tentado a desviar do propósito. Havia uma proposta ali de Satanás, muito clara. E muitas pessoas hoje, porque não vivem essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, ou não estão cheios do Espírito Santo de Deus, com muita facilidade desvia do propósito. Então, quando nós olhamos na vida de Jesus, e nós vamos entender que é inevitável passarmos pelo deserto, mas quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, nós podemos passar com muito mais tranquilidade, porque o Espírito Santo é o nosso consolador. É o nosso consolador. Na oração sacerdotal, que está lá em 2 Coríntios 13, 14, ele vai falar do amor do Pai. Ele vai falar da graça de Jesus e vai falar da comunhão com o Espírito Santo. O que é comunhão? Hoje nós estamos tendo dificuldade de ter comunhão, não é verdade? Porque a comunhão do crente é o quê? Mesa farta, vamos caminhar juntos, estamos juntos aqui, nós estamos tendo comunhão. Então a comunhão com o Espírito Santo é caminhar lado a lado com Ele, é estar de mãos dadas e vamos juntos. Eu não estou sozinho, eu vou passar pelo deserto sim, mas eu passo pelo deserto de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus, sendo abraçado pelo Pai. A comunhão decorre da intimidade. É difícil você ter comunhão com quem você não tem muita intimidade. E quanto mais intimidade você tem, mais comunhão você tem. Eu tenho amigos mais chegados que irmãos que vão lá em casa e nós hacemos carne junto. Sabe, agora faz tempo que nós não fazemos isso, porque a pandemia nos isolou. Mas isso não tira a nossa comunhão. O aniversário a gente faz uma ligação por vídeo, nós oramos juntos, nós choramos juntos, nós nos alegramos juntos. Então o Espírito Santo de Deus, ele vem e ele nos ajuda e nos capacita a passar pelo deserto de uma forma mais leve. A comunhão, ela nos ajuda a ter essa intimidade, ou a intimidade nos ajuda a comunhão, melhor dizendo. Quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, nós enfrentamos as provações da vida, fortalecidos. Romanos 15, 13 diz lá, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo Espírito Santo. O transbordar de esperança vem pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm passado pelo deserto. Eu estou diariamente em contato com a Elisângela lá em Brasília. Eu estou com a Thaís conversando, estamos juntos ali passando pelo câncer. E tem muitas pessoas passando pelo deserto. Queridos, é um deserto difícil, é duro, mas é muito interessante, porque quando você vê pessoas que estão passando por um deserto até um pouco menor, mas que não têm o Espírito Santo de Deus, eles deixam ser nocauteados e abatidos com muito mais facilidade. Mas porque a confiança dada pelo Espírito Santo de Deus é renovada a cada dia. E eu falava com a Elisângela hoje pela manhã, e ela passando ali o diagnóstico do Cristo, falando assim, pastor, é um dia de cada vez, nós estamos aí, vamos enfrentar, vamos juntos, vamos vencer essa luta. Deus vai tirar o Cristo daquela UTI, Deus vai restaurar a saúde dele. Eu me vejo lá buscando ele lá no hospital. Quando acontece isso, essa atitude, essa renovação da fé, ela vem pelo capacitar do Espírito Santo. Você tem passado pelo deserto sozinho? Você tem passado pelo deserto sozinho? Eu quero desafiar você, busque a intimidade e o consolo do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós estamos hoje chorando.
chorando, né, pela perda de entes queridos, pela forma como pessoas têm. A irmã Maria Helena, que perdeu seu esposo, certo? Então, tem muitas coisas que hoje tem uma família chorando. Se não é o Espírito Santo de Deus consolar, vai haver desespero. Porque o consolo do Espírito Santo nos dá equilíbrio, nos dá realmente centralidade. Então, pare de andar sozinho. Você está passando pelo deserto na tua empresa, busque sabedoria do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes eu não consigo enxergar as alternativas que Deus tem colocado na minha frente, porque eu estou desconectado com o Espírito Santo, que é aquele que Jesus enviou para ser realmente o nosso conselheiro. O nosso conselheiro, aquele que vai nos aconselhar, o nosso consolador, aquele que vai nos consolar. Então, quando eu abro mão de deixar o Espírito Santo agir em mim, me podar, me ajudar a viver e enfrentar as dificuldades, eu estou simplesmente abrindo mão do essencial para viver a fé cristã. Existe uma diferença muito grande em passar pela dor, ou pelo sofrimento, ou pelo deserto com Deus ou sem Deus. Eu lembro uma irmã que, alguns anos atrás, ela perdeu o esposo, aqui na nossa igreja. E as pessoas começaram a questionar ela, porque ela parecia que não estava sofrendo. E ela conseguiu, ela foi tomada pelo agir do Espírito Santo, nosso Consolador, e ela foi consolada de tal forma, que ela estava no velório do esposo, de uma forma leve, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, porque o esposo era salvo, o esposo está com o Senhor, está nos braços do Senhor. E eu lembro que ela compartilhou comigo, pastor, as pessoas, elas vêm e começam a me questionar, como se fosse necessário que eu realmente tivesse, naquele momento, lamentando, ficasse nas cinzas. Sabe, nesse momento de deserto, nós precisamos entender uma dimensão muito clara. Tem a doutora Elisa Leão, que teve na Jornada da Resiliência o ano passado. Ela trouxe duas dimensões muito interessantes, que se chama fatores de proteção e fatores de risco. Sabe, no meio do deserto, você pode caminhar com fatores de risco. O que é fator de risco? Eu vou a todo momento caminhar no limiar ali para cair numa depressão. Eu vou ir atrás de tudo aquilo que me joga mais para o buraco. Mas os fatores de proteção é aquilo que nos ajuda a enxergar com esperança, mesmo no meio do deserto. Certo? Eu estava falando com a Elisângela, falei assim, olha, você precisa desenvolver esses fatores de proteção. Você pode sair com o Otávio, você pode ir lá no parque, você pode assistir um filme e se alegrar mesmo que o Cristo esteja assim, porque eu sei que parece estranho, mas isso são fatores de proteção, que faz você renovar sua confiança, descansar no Senhor, porque nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lá no Salmo 112, 7, fala que nós não devemos temer más notícias, porque o nosso coração está firme no Senhor. Então eu posso passar pelo deserto, lamentando, murmurando, ficando nas cinzas, ou eu posso passar pelo deserto, eu estou nas cinzas, mas eu olho para a glória de Deus, e eu saio e falo assim, Deus, me tira daqui, Espírito Santo de Deus me capacita a passar por esse deserto, confiando no Senhor, renovando minha esperança no Senhor. Eu não sei como é que você está vivendo, mas eu quero te desafiar a buscar essa intimidade com o Espírito Santo do Senhor, que te ajuda a passar pelo deserto, confiando que tem um Consolador que foi enviado a nós, que tem um Conselheiro que foi enviado a nós, que veio e habita no coração daqueles que se converteram, daqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, e com certeza essa luta vai ser mais leve. Se de repente você está aqui nessa noite, você está ouvindo essa mensagem e você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, então se prepare, porque hoje você vai ter a oportunidade de fazer uma oração e entregar a sua vida ao Senhor, para viver um novo de Deus, para deixar que o Espírito Santo de Deus te capacite. Queridos, e para fechar essa mensagem, eu vejo um terceiro momento em que a manifestação do Espírito Santo, a poda do Espírito Santo, ela nos ajuda, pelo poder do Espírito Santo, nós vivemos o nosso propósito. Pelo poder do Espírito Santo, nós vivemos o nosso propósito. Romanos 8, 26 a 28 diz lá, da mesma forma o Espírito nos ajuda
em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, e de acordo com a vontade de Deus, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como viver o seu propósito? Esse texto de Romanos, ele vai deixar claro que o Espírito Santo de Deus, ele age para alinhar o nosso propósito. Ele age. Primeiro, ele ajuda nas nossas fraquezas. Sabe que muitas fraquezas, as pessoas às vezes têm fraquezas que elas não conseguem, e essas fraquezas desviam do propósito. Então eu tenho alguma fragilidade, que pode ser fruto de algum evento lá com os meus pais. De repente eu perdi meu pai muito cedo, de repente houve uma rejeição. E tem muitas coisas que aconteceram na nossa vida, e hoje eu consigo com muita facilidade desviar do meu propósito. Então se o Espírito Santo, ele foi enviado e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, com o Espírito Santo nós somos fortes. As nossas fraquezas são anuladas, elas são trabalhadas pelo Espírito Santo, elas são minimizadas. Você fica mais sensível às distrações. Quando você caminha, sabe, Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece aonde você vai cair com facilidade. Mas quando você está conectado com o Espírito Santo, Ele te fortalece. E Ele te ajuda a identificar e não se distrair com as armadilhas que o mundo vem e te oferece. Mas além disso, Ele intercede por nós. Ele sabe o que nós precisamos para o nosso propósito. Sabe, quando eu vou pelo erro e acerto, sem identificar com clareza o caminho, eu estou perdendo tempo. Quantas pessoas caminham por direções erradas? Pessoas que não conseguem viver o propósito de Deus no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, no seu trabalho. Sabe por quê? Você não vive o propósito porque você não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. E com muita facilidade você se desvia. Mas quando o Espírito Santo ora por nós, Ele ora, Ele intercede por nós para que Deus venha e derrame bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Você quer que seu casamento seja abençoado? O Espírito Santo tem intercedido, então se conecte com Ele. Se conecte com o Espírito Santo, viva com essa intimidade, para que você consiga entender, e para de enxergar com a cosmovisão humana, mas enxergue com a cosmovisão de Deus, com os olhos de Deus, para tudo à sua volta. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações, sabe? É interessante, porque ele sonda. Não basta eu fazer o que é certo, eu preciso fazer o que é certo, com a motivação correta. Quando eu caminho com o Espírito Santo em cima do meu propósito. E o meu primeiro propósito é eu caminhar alinhado com o propósito de Deus. O meu primeiro propósito, por que Deus te criou? Por que você está nessa terra? Por que você está nessa família que você está? Por que você está nesse trabalho que você está? Será que é só para sobreviver? Quantas pessoas estão sobrevivendo? Elas vivem para ganhar dinheiro, para gastar, para comer, ganhar dinheiro, sabe? E não conseguem enxergar um propósito maior. Será que Deus nos colocou aqui nesse mundo, nessa terra, somente para sobreviver? Ou para viver debaixo do propósito? Quando você entende o propósito, você olha lá na frente o que Deus sonhou para você. Quando Deus sonhou com o Edemilson aqui, quando Deus sonhou com você que está aqui comigo, o que Deus sonhou? O teu desafio não é querer ser igual a A, B ou C, mas é ser tudo aquilo que Deus sonhou para você. Não adianta você ser um pé de manga, não vai dar maçã. Deus já sabe, já colocou em você todo um potencial. E você não precisa olhar para o lado e tentar ser igual ao outro. Você precisa desenvolver tudo aquilo que está dentro de você. O propósito que Deus te criou. Por que Deus te criou. E isso nós só vamos conseguir fazer se nós estivermos conectados com o Espírito Santo de Deus. Sabe, Ele nos capacita a enxergarmos o agir de Deus para o nosso bem, para vivermos o nosso propósito. Ali no versículo 28 desse texto que lemos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Queridos, é muito interessante, porque o que você precisa para viver o teu propósito hoje já está em você. Certo? Qual que é o propósito? Qual que é a razão da sua existência? O Espírito Santo nos ajuda a viver o nosso propósito. Então, o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos, a palavra vai falar sobre isso. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio com um propósito muito específico, e ele veio cumprir o propósito. Ele passou pelo deserto, ele chorou, ele teve decepções, ele teve alegrias, ele viveu nesse mundo sem pecado,
mas cumpriu o seu propósito, sim, de morrer e ressuscitar para que eu e você pudéssemos ter vida e vida plena. Agora você tem cumprido o seu propósito, você tem buscado no Espírito Santo viver o seu propósito, aquilo que Deus te criou, por que Deus te colocou aqui. Se você tem vivido o seu propósito no corpo de Cristo, você que está aqui na igreja, você que está conectado aqui, você tem vivido o seu propósito, você tem buscado exercer, nós vamos caminhar, nós vamos ter mensagens sobre dons, sobre desafios que você vai poder se envolver e poder realmente viver um extraordinário na sua fé cristã. Não somente como um mar morto que só recebe, mas podendo ser um fluir, um rio que flui na vida de outros. Deus quer usar a sua vida. Então, seu relacionamento com o Espírito Santo é fundamental para que você permaneça firme na fé, para que você viva o seu propósito. Romanos 8, 13 a 14 diz lá: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito. Guiados é deixar ser conduzido pelo propósito de Deus. Atos 7,51 diz lá: povo rebelde, obstinado, de coração, de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Para viver o nosso propósito, nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo alinhar o seu propósito. Tudo que você precisa para viver o propósito de Deus já está em você. Tudo que você precisa para viver uma vida extraordinária já está em você. O propósito no seu casamento já está em você. O propósito como pai, como mãe já está em você. Um propósito como um excelente profissional já está em você. E principalmente o seu propósito como discípulo de Jesus já está em você. Então deixe o Espírito Santo de Deus, deixe o poder do Espírito Santo de Deus agir em você, para que você consiga realinhar o teu propósito com o propósito de Deus, e não se desvie dele. Não se desvie dele, deixe um legado. Quando você for promovido para a glória, que você possa olhar para trás e ver o legado que você está deixando, ver uma marca que você está deixando no verdadeiro discípulo, que foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus a viver todo o potencial. Deixe ser podado pelo Espírito Santo, para que você dê frutos, e frutos com abundância. Com o Espírito Santo nós podemos cumprir o nosso propósito, podemos viver de uma forma plena. Meu desafio para você: como é que você tem vivido? Como é que você tem caminhado? O relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento de intimidade. Para conversar com o Espírito Santo, para ter um tempo de intimidade com Ele, eu não preciso impor as vozes, falar assim: oh Deus, Espírito. Não, eu preciso ser simples. Eu posso conversar com Ele constantemente. O Espírito Santo está em mim. Ele sabe, Ele conhece meu coração, Ele está conectado com o meu espírito. Então eu preciso somente buscar essa intimidade com Ele. Você tem buscado a intimidade com o Espírito Santo de Deus? Eu quero pedir que você feche seus olhos. Eu quero trazer alguns desafios aqui. De repente você está aqui nessa noite. Você nunca tomou uma decisão. Primeiro passo, que não há conversão sem que você se deixe ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero desafiar você a se colocar diante do Senhor agora nesse momento. Você que nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor, eu queria que você fizesse uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu quero reconhecer que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu quero receber o Espírito Santo de Deus no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Eu queria que você primeiro colocasse no chat aqui. Coloca aqui: eu aceitei, eu aceitei. E vai ser disponibilizado aqui um WhatsApp. Você pode compartilhar. Se você está ouvindo essa mensagem um outro dia, você pode compartilhar, dizendo assim: eu aceitei, eu quero conhecer mais esse Jesus. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos te ajudar a conhecer mais esse Jesus, que nós entregamos a vida a Ele, e podendo te ajudar a buscar essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas não deixe passar esse momento. Agora, de repente, você está aqui e você está desviado dos caminhos do Senhor. Um dia você já fez essa oração, um dia você já entregou, mas você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Você tem apagado o Espírito Santo de Deus. Quando nós deixamos apagar o Espírito Santo de Deus, isso não quer dizer que ele deixa de existir ou estar em nós. Ele continua, aquele que se converte tem o Espírito Santo. Mas você impede o agir dele, que o poder dele se manifeste na sua vida.
E de repente esse é o momento onde você vai precisar entregar sua vida ao Senhor, ou renovar o seu compromisso com o Senhor. Faça uma oração aí também. Senhor Jesus, eu quero voltar à casa do Pai. Eu quero me reconectar com o corpo de Cristo. Eu quero voltar à presença de Deus. E por fim eu quero trazer os desafios que Deus ministrou ao nosso coração nessa noite. Você decide melhorar teu estilo de vida no poder do Espírito Santo. Você decide buscar mais intimidade com o Espírito Santo para que você possa enfrentar os desertos. Você decide deixar que o Espírito Santo te capacite a viver o propósito dele. Se você está tomando alguma decisão, compartilha aí também. Coloque aí no chat aí para que nós possamos orar por você. Vamos orar, feche seus olhos. Deus amado, nós estamos aqui. Estamos aqui nessa noite e colocamos diante do Senhor tudo que foi ministrado aos nossos corações. Deus, eu quero louvar ao Senhor por essas decisões que aceitaram ao Senhor como Senhor e Salvador. Essas decisões que se reconciliaram, essas pessoas que estão se reconciliando com o Senhor. Deus, eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que entenderam que a intimidade com o Senhor nos ajuda a viver o propósito, nos ajuda a enfrentar os desertos, nos ajuda a realmente enfrentar e viver como um verdadeiro discípulo que reflete a luz do Senhor na nossa caminhada. Capacita cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite a viver integralmente dentro do seu propósito. Espírito Santo de Deus, ministra cada coração. Continue nos abençoando e nos alertando para os seus desafios em nossas vidas. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você busque a cada dia essa intimidade com o Espírito Santo de Deus.